pela graça. Boa tarde, tudo pela graça. Mais uma vez no ar na TV Agathos Play. Eu sou Heitor Antônio da Silva, pastor batista, nesse momento da vida, com quase 700 anos, insisto em fazer alguma coisa útil para o reino de Deus e para divertir as pessoas, ainda que seja com bobagem. Mas estou aqui para falar e trazer mensagens com músicas, com sermões, com risos, com brincadeiras, enfim, tudo que for possível para dar enlevo espiritual. Porque nós somos um povo feliz, somos um povo salvo e que serve a Deus. Queridos amigos, irmãos, quero dar algumas lembranças, retornar algumas coisas sobre a nossa programação. Nós temos o programa Conhecimento de Assuntos Relevantes toda terça-feira, às 18 horas. É um programa inteligente, levando cultura e informação e agradando também a esperança da alma de dias melhores, de compreensão mais rica. Temos ainda o programa Quero Saber, com a doutora Cláudia, toda quarta-feira às 18 horas. Então não esqueça, meus queridos irmãos e amigos, que todos os dias, isso é, todos os dias úteis, tá? Não esqueçam, de segunda a sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós temos o nosso jornal Agathos News, né? Quero avisar também, informar também, que há uma empresa que patrocina o nosso programa. Aí nos intervalos vocês estão ouvindo falar do IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral. Ele está recrutando vendedores, operadores de todo o território nacional para colocar na mão desse povo querido um plano de investimento para um futuro melhor. Não esqueça, IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral. Mas nós vamos começar agora, né, passando para, nesse primeiro bloco do nosso programa, nós vamos ouvir um quarteto de uma cidade que se apresenta só com 3 letras, VIX. Pois bem, está conosco o quarteto Asaf. Bonito, canta leve, suave, música agradável, louva ao Senhor e faz o melhor para os nossos ouvidos também. Apesar de termos aqui um terrorista, né, do Hamas, está perdido por aqui, mas ele não é assassino, não, gente boa, Pastor Sul, inclusive é batista. É batista. É batista. Vamos lá, louve ao Senhor. Conservador ou liberal demais, nem tem a ver com julgamentos, conceitos e ideais, nem falemos de vaidade, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê, somente a cruz, e pelo sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador, só neste nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz, somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, reformar e construir, mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus, o seu amor em nossas vidas, transformadas pela cruz. Somente a cruz
Jesus, vem nos limpar. Liberta o pecador, só neste nome. O nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz, e bem acima da história ou da religião, está a cruz do Salvador. Sofreu por ti, morreu por ti. Somente a cruz, e pelo sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só neste nome. O nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz. Somente a cruz, somente a cruz. Pastor Nélio Ribeiro vai trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração, baseada em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, que diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Nélio, meu amigo, um dos cientistas do nosso grupo aqui. Obrigado, pastor Heitor. Queridos, que grande prazer. E aquilo que nós acabamos de ouvir é uma verdade que a gente esquece. Quando a palavra nos diz que o Senhor escarnece os escarnecedores, é a versão formal do que o dito popular diz: quer rir por último, ri melhor. E o nosso Deus, ele ri daqueles que intentam de alguma forma ir contra a vontade dele. Eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus tem controle sobre a tua vida. E a palavra também nos orienta que ele dará graça aos humildes. E quem são os humildes? É você, são esses que estão aqui, o Heitor, eu, que nos submetemos ao Senhor. Se você se submeter à vontade do Senhor, você se humilha à presença dele. E ele vai dar graça. O que é graça? Todos nós sabemos. Favor imerecido. E a graça é um combo que tem tantas coisas que você nem imagina. São mais de 6.000 promessas. E o que temos que fazer para vivê-las? Simples. Fé. Entenda uma coisa: se um texto bíblico disser algo, é para nós vivermos debaixo dessa orientação. Mas quando o texto nos diz em 3 vezes a mesma coisa, a palavra diz: o justo viverá pela fé. Em outro local, o justo viverá pela fé. E no terceiro lugar, é mais enfático: o justo viverá pela fé. Mas, se ele retroceder, eu não me alegro nele. O que o Senhor espera de nós é vivermos pela fé. Para quê? Para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. O que está escrito lá? Que certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Um pouquinho mais à frente diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não estou dizendo que você não deva se cuidar, mas eu quero te dizer algo. O poder do nome de Jesus é maior do que o do analgésico. Eu creio nisso.
e vivo por isso. Antes de uma medicação, eu digo, Senhor, eu apresento a Ti isso e espero confiadamente. E o Senhor nunca me deixou sem resposta. Eu também creio num texto clássico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos conhecem. Mas por que em algumas situações a gente corre o risco de não chegar por falta de fé? A palavra diz também que praga alguma chegará à nossa tenda. Queridos, quando eu oro e apresento a minha família, eu creio que não haverá doença que entrará na minha casa. Está escrito, é garantia do Senhor. O que o Senhor busca são pessoas que creem e vivem pela sua palavra. Se lá está escrito, a parte dele vai se cumprir. Sempre. Você entendeu isso? Deus nunca falhará no cumprimento da sua palavra. O que ele espera é que você creia e ponha isso em prática. Por isso, neste programa, eu te desafio a você tomar um passo de fé. Leia a Bíblia e, encontrando um texto que vai de encontro à tua necessidade, declare, Senhor, eu quero ver o cumprimento disto sobre mim e a minha casa. E eu tenho certeza que, como sempre foi, Ele não vai te deixar sem resposta. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Nélio Ribeiro, pastor da Igreja de Nova Vida. Até porque todas as igrejas propõem uma nova vida em Cristo, tá? Uma nova vida. Quero explicar aos queridos irmãos que eu sou um pastor batista. A TV Agathos Play é de natureza evangélica, mas não é de nenhuma denominação evangélica, certo? Aqui nós temos uma santa salada. Nós temos aqui uma apóstola, a igreja da qual ela participa é de natureza apostólica. Nós temos aqui presbiterianos. O Quarteto Azaf tem 3 denominações definidas. Não sei se a sua denominação é diferente. Não, faz parte do bolo. Ótimo. E o bolo está bem temperado? Tá bom, tá bom. Então, temos 3 denominações diferentes nesse quarteto e muitos outros. Não nos importa se o irmão é dessa ou daquela igreja. O que nos importa é que seja servo de Deus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, dar testemunho, nos alegrarmos com aquilo que o reino de Deus tem. Eu sou batista? Sim. Eu me converti aos 7 anos de idade numa igreja Assembleia de Deus. Aliás, nem num templo. Foi num culto, numa casa de um operário de uma olaria, fabricava manilhas. Lá estava ele, com a Bíblia na mão, e uma lamparina em cima da mesa, e eu ali com pés, mãos e cara suja, porque eu era pobre para chuchu, ouvindo aquele sermão que ele pregou, e ele falou de céu e inferno. Pintou mais ou menos como é que é o céu, mas caprichou mesmo, foi no inferno. Eu disse, eu não quero esse negócio para mim, não. Ali naquela noite só teve uma mãozinha suja que levantou e foi a minha. Eu não esqueço daquele homem, José Neiva. Depois foi diácono, depois foi presbítero, não passou daí, mas já subiu. Está com Cristo. E ele não sei se soube alguma coisa do meu sucesso, do meu projeto de vida, da minha vitória. Não sei. Mas um dia, quando chegar lá no céu, se me derem o privilégio de bater um papo com ele, eu vou dizer, sai fora, amigo, agora somos aqui para a eternidade. Não vamos lembrar daquela época, que eu não quero saber daquela época, não. Não, vamos continuar aqui conversando sobre o bem bom e vamos pegar aquela ceia das bodas do Cordeiro, que será muito melhor do que essa que vocês estão pegando hoje aqui nos intervalos, certo? Pois bem, daqui a pouco voltamos com mais um bloco para a glória de Deus, para a edificação de nossas vidas. Voltamos já.
flood this place. We're ready now. It's all about to change. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Let your kingdom come. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Alô, voltamos com Tudo pela Graça. Às vezes acontece aqui uma dificuldadezinha para lá e para cá e eu sou o grande problema. Mas não sou o problema, mas também sou a solução, porque essa coisa é minha, ninguém tem nada com isso, eu tenho direito até de falar bobagem, né? Mas agora vamos para aquele bloco chamado Conversando com as Feras. Paulo Zarro de Freitas, por gentileza, tenha bondade, assenta-te ali. Esse trono é seu, mas não leve isso muito a sério, de querer levar a cadeira para casa depois do programa, porque você tem essa mania, né? Tenho, né? Tem essa mania. Tá Bom, certo. como já falamos em outras ocasiões, nós temos esse bloco, que é um bloco flutuante, chamado Conversando com Feras. Mas que feras são essas? São participantes do chamado núcleo duro do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, que é um programa de entrevistas contributivas e interativas. E só tem fera. Esse moço aqui, eu já disse o nome dele, Paulo Zarro de Freitas, está bem claro que não é Valdemar Zarro não, né? Não. Não. Sai Ele teria fora, que ser reencarnar para você ser Valdemar Zarro. Eu Você conheceu o Valdemar melhorar Zarro? muito, mas Conheceu? conheci. Morreu cedo. Morreu cedo. Morreu. 60 e poucos anos, não é? Isso. Bem feito. Bom, Antes dele. antes dele do que eu. Tudo bem. É brincadeira, é um grande homem de Deus, né? Na ocasião, ele é pastor da Primeira Igreja São Batista Gonçalo. de São Gonçalo, né? Muito bem. Ele é um daqueles, o Paulo Zarro é um dos entrevistados do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Você participou de vários dos programas. Sim. Natural de onde você? De Itaperuna. Nasci em Itaperuna, no hospital de Itaperuna, mas a minha infância toda foi em São João do Paraíso. São João do Paraíso. É um distrito que de é Cambuci. um distrito? Distrito de Cambuci, Cambuci. né? A sua formação eu tenho aqui. Assim, quando eu era criança pequena lá em São João do Paraíso. Criança pequena, né? Em São João do Paraíso. A formação dele, teologia, Sim, filosofia, sim, administração, sim. professor de hebraico. É. O que mais? Também dei aula de grego, de Já deu aula de grego exegese. também. Mas ninguém aprendeu nada. Ninguém de grego. aprendeu nada. De grego mesmo sou eu, né? Eu sou o cara, né? Bom, mas você gosta de hebraico? Meu professor em hebraico, no primeiro ano, seminário, 1982, primeira aula que ele deu de hebraico, ele trouxe um absurdo alfabeto que
aquela coisa que a gente nunca tinha visto. Aliás, nem é alfabeto, né? Alfabeto não é. Exatamente. Alfabeto é o grego, né? Aí, exatamente, aí ele disse assim, olha, eu não estarei mais aqui para dar aula a partir do ano, 3 anos, 4 anos depois. Quem será o meu substituto? Eu fiquei com aquela expressão dele na cabeça. Aí comecei a estudar e tal, falei, rapaz, não vai dar para mim não. Sou eu mesmo, né? Não, foi assim, não vai dar não, esse troço é muito difícil e tal. Mas peguei gosto e aprendi e cheguei a dar aula. Não foi um substituto por muito tempo, mas cheguei a dar aula lá no seminário. Para os alunos, colegas de turma, eu dei aula, ensinei bastante. Não sei se eles aprenderam, mas pelo menos na prova eles passaram. E depois comecei a dar aula no Seminário Teológico Batista Itaperuna, na Faculdade Teológica Batista Itaperuna, em 1987, e fiquei mais de 20 anos dando aula. Aí deu para aprender um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? A formação teológica foi feita no Seminário Teológico Batista de Campos, né? Ele foi meu aluno no curso de filosofia, vê quanta coisa ruim eu ajudei a colocar na sociedade. Mas ele foi meu aluno no curso de filosofia, uma pessoa amiga, e me substituiu na Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, não é? Você foi diretor daquela faculdade. Ali você cresceu como professor, não foi? Ali você expandiu, né? O professor eu comecei antes. Comecei em 1987. A direção comecei em 1990. Eu era diretor lá. Exato, Você foi corajoso em me chamar. Em 1990 eu comecei a dar aula e parei em 2010. Fiquei 20 anos 20 anos como diretor do seminário, da Faculdade Teológica Batista Itaperuna. E de 87 até 2010 dando aula de hebraico, grego, Velho Testamento. O cara, quando é diretor, faltou professor, ele vai lá. Até porque o salário é bom, né? Exatamente. E o pessoal ficava chateado, porque geralmente o substituto era professor de grego, né? Era professor de grego, poxa vida, não tem jeito. E aí ficou aquela coisa toda. Mas esse programa nosso, que a gente apresenta conhecimentos... E assuntos relevantes. Eu costumo falar que eu sou ferinha no meio das feras, né? Porque o Glênio que esteve aqui na primeira participação desse bloco, ele realmente é uma fera. Ele realmente conhece muito, sabe muito, mas mesmo assim eu vi que ele disse que tinha que estudar para poder participar. Então a gente nunca sabe o suficiente para poder chegar de cara e se apresentar e pretender ensinar outras pessoas. E a gente tem realmente esse interesse, tem muito importante, que a gente tem que se aprofundar, tem que estudar. E a melhor maneira de aprender é exatamente ensinando. Você tem que estudar numa perspectiva diferente. Sim. Não é? Um foco diferente para poder transmitir. E me impressionou muito a palavra do Glênio quando disse que eu o coloquei para ler a Bíblia. Sim, sim. Eu não, embora tenha tido essa impressão, essa pretensão, melhor dizendo, mas não através do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Só que ele teve que estudar, ler a Bíblia, e hoje lê a Bíblia, por força de alguns programas que nós apresentamos, dos quais você era muito bom. Por exemplo, e a Bíblia tinha razão. Isso é um livro, não é? Esse assunto é um livro e a Bíblia tinha razão. Na verdade, esse autor, ele escreveu esse livro sem intenção de valorizar, de validar a Bíblia, não é? O autor desse livro, quando ele pretendeu escrever esse livro, ele não era evangélico, ele não era crente, ele não acreditava em Cristo. E nas pesquisas dele, o tempo que ele dedicou a estar junto, a buscar se realmente, a ideia não é a Bíblia tinha razão afirmando, a ideia era, será que a Bíblia tem razão? Será que a Bíblia está certa? E ele fez suas pesquisas, escreveu o livro, buscou vários manuscritos, buscou conhecer a história e, no fim, de fato, realmente ele se converteu e disse, a Bíblia tem razão. Isso é muito interessante, porque esse programa é um programa laico, é um programa que a gente coloca as coisas, pensa, a gente interage um com o outro,
e sempre a gente acaba agregando algo para o outro e recebe do outro. Então, vai expandindo o conhecimento. Ele põe, na realidade, ele põe provas arqueológicas comprovando a veracidade dos textos bíblicos. Mas um outro programa que me marcou também foi sobre a linhagem de Jesus, quando a gente falou sobre Jesus, e eu pude trabalhar a questão das mulheres na linhagem de Jesus, e ver como que a Bíblia oportuniza às mulheres destaque. E começa lá, assim, na linhagem de Jesus, a gente tem pelo menos 5 mulheres que não eram necessariamente, não as 5, mas algumas não eram judeus, não eram judias. E a primeira a gente encontra com Judá. Depois daquele episódio dos irmãos de José terem vendido José para o escravo, José deu uma estressada, né, e saiu fora do meio da sua família, e ele casou com uma cananita, né? Suá, o nome dessa mulher. E ali, os filhos dele, de Judá, um se casou com Tamar, mas não teve filho. O mais novo teria, pela lei, que casar com Tamar. Também não teve filho, porque não quis e disse que não ia dar geração para o irmão dele. Deus tem um probleminha lá. Exatamente. Então, Deus castigou, na verdade, os 2 filhos. E Judá casa-se com Tamar. Tamar era cananita. Depois nós temos, na época da destruição de Jericó, mais uma mulher, que é Raabe. Essa não só era uma mulher fora do povo judeu, mas era também meretriz. E aí depois nós vamos percebendo a importância das mulheres nesta linhagem de Jesus. Isso tudo pela história, isso tudo pelo contexto bíblico. Raabe está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Isso. Interessante que a Bíblia, ela não se preocupa, ela não tem pudor, diríamos assim, com essas coisas. Ela coloca quem tem que colocar, cita quem tem que citar e está acabado. Deus não tem compromisso com estereótipos das cabeças humanas, né? É verdade. E um outro desses programas que nós participamos também foi um programa sobre a origem da raça humana. Né? Então, a gente fala assim, a raça isso, a raça aquilo outro. Na nossa concepção, na minha concepção, na conclusão que a gente chegou naquele programa, que não existem raças. Existe raça humana. Essa origem da raça humana, e vem da teoria que a gente chama, né, da criação, em Adão. E aí a gente viu também naquela oportunidade, dissecando o nome Adão, né, em hebraico, vem a palavra Dan e Adamá. Né? O Dan, na realidade, é uma coisa de sangue. O Dan é uma coisa de criação. E Adamá é o homem da terra. Por isso, Adão, ele não é a tradução bíblica colocou o nome Adão, mas não era Adão. Era Adão, que significa homem da terra. Homem da terra. O nome não era Adão, mas homem da terra. E aquela concepção veio da terra, do sangue de Dan, por isso que deu o homem a origem. Então, essa língua hebraica traz para a gente... Muita riqueza, né? Muita riqueza. Muita riqueza, muito esclarecimento, e a gente vem crescendo junto nesses conhecimentos. E aí, quando a gente faz esse programa, você, Glênio, às vezes Tchaikovsky, né? E eu ali... Elan, né? E eu ali, empurrando para lá e para cá, pegando as sobras, aprendendo alguma coisa ali, esquecendo outras, né? Porque velho não aprende uma coisa nova sem esquecer. Porque o neurônio vai ocupar com uma coisa nova, tem que tirar uma coisa dali velha, tem que tirar uma coisa antiga e colocar uma nova. Claro que é bobagem que eu estou falando, né? Mas se eu tirar a bobagem também não existe, certo? Mas a verdade é que não há um programa daquele que passe sem a gente aprender alguma coisa, né? Com certeza. Esse tempo todo. Engraçado é que quando a gente recebe o roteiro, né? Eu olho o roteiro assim e falei, rapaz, da onde esse camarada tirou essas coisas? O que eu tenho que estudar para poder apresentar? E é interessante, porque você vai pesquisando, tem que pesquisar, tem que ler mesmo para poder participar. E no final dá esse programa, que eu acho muito interessante.
Agora, outra coisa bacana é que o Heitor, vocês estão vendo, né? Deus deu a oportunidade de ele não ter cabelo branco, né? Não tem nunca. A tinta, por exemplo, já é uma tinta natural que eu uso, né? A tinta que Deus deu. Então, essa tinta branca. Prata aí, né? E aí o Elan barbudo, né? Moreno, igual o nosso irmão ali do quarteto. Qual deles? O Elan. O Elan, moreno, barbudo, cabelo preto. Heitor, cabelo preto, dado por Deus, e eu ali, claro, cabelo branquinho no meio dos dois. Esse é um contraste violento na tela. Impressionante. Acho que o último programa que a gente participou, um dos últimos também que foi interessante, foi sobre República e Monarquia. Foi. Né? No final das contas, eu fiquei defendendo a República e o Heitor Elan defendendo a monarquia. Foi uma confusão tremenda. tremenda. É a chance que eu tenho de ser rei alguma vez. É a única chance que eu tenho de descobrir na minha árvore genealógica que eu tenho sangue azul. Né? Eu entendi que, por pior que seja, por nós, pelo menos no Brasil, nós somos ainda uma república, uma coisa muito nova. Então, a gente tem muito para aprender ainda. E no final isso vai dar certo. A monarquia em nome de Jesus. Se não der, a gente vai para lá. Mas a monarquia no Brasil foi muito boa. Foi um governo muito bom. Sim. O nosso último imperador era um dos homens sábios. O segundo período, sim. Era um homem sábio, preparado, culto, que conhecia grego, hebraico. Era um poliglota. Era um homem preparado mesmo. Muito bem. E fez um governo sério. Ele não tinha escravos. Ele não tinha escravos. Ele já defendia e ele pagava salários mesmo com os proventos que ele tinha como imperador. Mas passou, né? Mas vem mais programas por aí. Você passou algum aperto, alguma calça justa num desses programas? Lembra? Assim, no início, realmente, eu fiquei muito apreensivo, fiquei muito preocupado. Você falou que o tempo seria mais ou menos de 1 hora de programa. Eu falei, rapaz, quando eu arrumar palavra e conhecimento para esse tempo inteiro. Depois a gente começa e vai fluindo e passa e a gente acha que o tempo foi curto. Mas, assim, o aperto que eu passei, que a gente vai, escreve, prepara, aquela coisa toda, e chegou na hora, o que aconteceu? Meu papel ficou em casa. Na hora de gravar, eu fui ver, rapaz, como é que eu vou fazer? A minha cola, né? Minha cola ficou em casa, isso aí agora. Mas o bom é que você não vai para lá sem estudar, né? Na verdade, era só um apoio. Era um roteiro, sim. Um roteiro para a gente desenvolver. Mas foi muito bom. Eu gosto muito desse programa e gosto muito desse Grupo Duro. Ele faz parte do chamado Grupo Duro, que é um grupo aí com cerca de 18 pessoas que encara qualquer assunto. Nós resolvemos qualquer parada, né? O que vier, a gente mata no peito, sai errando, mas sai, né? Paulo? Agora, tudo isso, Heitor, é uma honra, tem sido uma honra para mim, privilégio realmente participar com esse programa, estar junto com você. A gente se conhece desde 1900 e fichinha. 85 a gente se conheceu. Em 86 a gente começou a participar junto de associações, de assembleias de associações. Passamos muito perrengue nas estradas, um carro velho, pneu furado, carro sem ar-condicionado, de Fusca, de Caravan. Não fala mal da minha Caravan. De Caravan. Não fala mal da minha Caravan. Mas no final a gente está aí, a gente quer, é um privilégio realmente, a gente quer continuar. O privilégio é meu. Estar junto com você. É uma coisa diferente que a gente faz. Sim. E a cada programa a gente ensina muitas coisas e com certeza a gente aprende muito mais. Tá? Paulo, obrigadão. Deus abençoe você. Obrigado, sucesso, doutor. felicidades. Quarteto Azaf. Quarteto do Espírito Santo. Isso é bom, né? Não decepciona o Espírito Santo, não. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé
Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Quarteto Azaf, louvando ao nome do Senhor, belíssimas músicas, espiritual. E vamos parar um pouquinho, rapidamente, voltamos ao próximo bloco, né? Dir-se-ia numa linguagem mais popular, broco, mas é bloco mesmo, tá? Voltamos já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Três. Vamos lá. Acertei? Vem cá, meu irmão. É você mesmo. Não se assuste, não. Primeiro rapaz. Vem cá. O de lá, o do meio. Isso. Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Isaías. Isaías. Mas não é profeta, não? Você nunca profetizou? Futuramente. 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 De qual igreja você é? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Belfor Roxo? Belfor Roxo. É, rapaz. Eu fui pastor em Belfor Roxo. É. Primeira igreja batista de Belfor Roxo. Eu sou próximo Pastorei ali. daí. mora ali perto? Mora ali Que perto. beleza, ali da Benjamin Pinto Benjamin Dias, Pinto etc. Dias. Pastorei lá. Amém. Sobrevivi. Amém. Estou aqui feliz e alegre Amém. e satisfeito por ter você aqui. Ô, Isaías, aqui nós estamos com a nossa assessora. Certa feita, Jesus encontrou Mateus. Ele deu até nome a um evangelho, né, mano? Ele é Mateus. E ele estava sentado num lugar. O que ele estava fazendo quando Jesus o chamou? Vou dar 3 alternativas para você. Qual é a correta? Ele era apontador do jogo do bicho. Hein? Calma, tem mais.
Era apontador de jogo de bicho? Era atendente de telemarketing ou era coletor de impostos? Coletor de impostos. É! Tá vendo? Tá vendo? Aí tá bom, né? Assim foi legal. Você vai tirar... Ó, uma promessa para você. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Leva a promessa. E leva aqui, olha. Carlos Bianchini, entusiasmo, um princípio de Deus. A palavra entusiasmo é literalmente Deus dentro, não é? Deus dentro. Deus dentro de você, Deus dentro de nós. Devolve o microfone e vai embora. Obrigado. Obrigado. Bom, atendente de telemarketing foi bravo, né? Mas tudo bem. Vem cá, meu irmão. Vem cá. Vender, apontador de jogo de bicho, sempre existiu mesmo, né? Vamos lá. Qual é o seu nome? Wellington. Wellington. Ó, Wellington. Você é de qual igreja? Igreja Batista Capelinha. Ah, da Cabelinha? Eita! Conheço o pastor de lá. Essa? Ele é desse tamaninho quando eu batizei. Gente boa. Bom, gente, eu sei se é boa, não sei não. Gente fina, é brincadeira. Bom, vamos lá. Eu vou dar para você 3 nomes, tá? Os 3 nomes são os seguintes: Saul, Salomão e Jeroboão. O que eles eram? Profetas, sacerdotes ou reis? Profeta. Deixa eu repetir. Saul, Salomão e Jeroboão. O que eles eram? Profetas, sacerdotes ou reis? Você insiste nisso? Rei. É o nervoso. A sopa está melhorando. Olha aqui, ó, promessa para você. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. Uma caneta e um livro. Olha aqui, rapaz. Quem é o autor? Carlos Bianchini. Bianchini. Sabe o que significa Bianchini? Branquinho. Branquinho? Não é branquinho? Branquinho. Benefícios de Deus. Coisa boa. Opa, coisa maravilhosa. Maravilhosa. Deus Glória a abençoe Deus. Obrigado. você, mas devolve o microfone. Azaf, sobe, que a gente vai brincar aqui um pouquinho. Quarteto Azaf. Família de música, né? Lá no Velho Testamento. Isso. E vocês são aí. Um da Casa de Oração, 2 batistas e um Assembleia de Deus. Sempre aí, Bem, não sei se você sabia, mas a Casa de Oração é uma das igrejas evangélicas mais antigas, se não a mais antiga no Brasil. Sabia disso? Os brothers, né? Os ingleses que vieram para cá. E fizeram um trabalho maravilhoso. E hoje ela não constitui uma convenção, constitui? Não, elas são absolutamente independentes entre si. Mas na minha cidade tem casas de oração, tem 2 que tem pastores. Lá também tem, não? Tem também. Mudou um pouco, né? Mas, na verdade, o pastor, de fato, nas casas de orações tradicionais é um presbítero, não é isso? Isso, presbítero. Que na Bíblia também presbítero e pastor não tem diferença alguma. Quantos anos de crente? Quantos anos de crente? Está surdo, né? Quantos anos de crente? Na verdade, tenho toda a vida, né? Nasceu Já na nasci na igreja? igreja evangélica. Puxa, Meu pai sua mãe deixou você nascer na igreja? Meu pai é Você presbítero também. Seu pai é presbítero? Aham. O senhor Você não é conheceu lá presbítero? na oportunidade lá em Em Porciúncula, né? Porciúncula. Você é de lá? Não, o senhor conheceu ele lá também. Ele esteve lá aquela vez. Estava lá? O senhor estava pregando lá? Ele pregou? Foi ele que pregou? Não. Não, o senhor que estava pregando. Não, eu estava pregando na conferência, mas um domingo pela manhã teve um presbítero Ele que pregou. falou na ceia. Na ceia, Realmente. foi. Era ele mesmo? Foi ele Vou dar um mesmo. abraço nele, tá? Na altura do pescoço. Tá? Você, Batista. Quantos anos de Batista? Desde o ventre da minha E mãe. de crente? Eu duvido que você tenha seja crente desde bebê. Né? Não, eu me converti aos 7. Você já nasceu numa família evangélica. Eu nasci na família evangélica, né, de membros da Igreja Batista, mas eu converti com 18 anos. Isso é fato, né?
A gente se converte depois. E às vezes o cara é batizado e tudo mais, se converte bem depois, né? Você tem vocação só para cantar ou ministerial também? Cantar. Só cantar, né? Casado? Casado. Casado? Sou. Casado. Você é batista. Qual é a igreja? Batista de Gaivotas. Gaivotas? Isso, velho. É, Vila Velha? Então ali é um lugar bonito. Aí você de Vila Velha, tem um de Serra, que é você. São Conrado. É município? Cariacica. É Cariacica. São Conrado. E você? Assembleia de Deus? Sim, Assembleia de Deus. Onde? Cariacica, né? Cariacica. Isso. Isso é cidade bonita? Eu acho que é uma cidade bonita. Melhor que Vitória? A Vitória está um tanto abandonada, né? Você acha? Cariacica. Fala mal da minha cidade. Olha. Não, porque eu tenho uma sala lá, tem um andar. A Rede Ágatos tem um andar na Enseada do Suá. Eu vou fazer programas com quartetos e coros, vocês vão gravar lá. Mas não quero gravar um quarteto, quero juntar uns 3 ou 4 quartetos para gravar um programa grande de quartetos. 1 hora para exibir aqui na TV Ágatos Play. Então teremos isso. Ali na Enseada do Suá, eu tenho um andar de um prédio ali, lugar bonito, preparadinho, estúdio preparado, e onde está a sede também do IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico e Memória Pastoral, cujo presidente é o Leme Lemos, pastor Leme Vieira Lemos, que foi presidente da convenção, inclusive. Quantos anos cantando juntos? 25 anos já de ministério. 25 anos. Graças a Deus. Eu conheci esses irmãos lá em Poçúncula. Eles estavam cantando e eu fazendo uma conferência, não foi isso? Foi. Conferência sobre escatologia. Foi. Isso mesmo. Eu me amarro em escatologia, eu gosto de escatologia. Estou doido para que isso voltar já, para provar para esse pessoal que é amilianista, esse pessoal que não gosta de dispensacionalismo, esse pessoal que não acredita. Que isso. Eu sei que são pessoas de outra denominação, mas como os batistas são os melhores, fora os piores, tem um monte de picareta também no meio dos batistas. Isso é brincadeira, claro. Mas eu sou pré-milenista, dispensacionalista e pré-tribulacionista. O Paulo Zarro, que deu entrevista agora há pouco, a gente sumiu também, ele desapareceu, escafedeu, sei lá. Ele não gosta de nada disso, aquele batista papo roxo, que não se converteu ainda às coisas boas da Bíblia. Tá? Então, eu sou escatologista, gosto de escatologia, mas o que eu gosto mesmo é da Bíblia toda. Eu leio a Bíblia com prazer todos os dias. Um dia eu estava lendo um livro de Billy Graham, e em determinado lugar ele fez referência que há um livro na Bíblia que é o único que tem uma promessa para quem lê e ouve as palavras daquela profecia. Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem a palavra dessa profecia. Apocalipse 1, versículo 3. Daquele dia até hoje, nunca mais parei de ler Apocalipse. Cresci, fiquei bonitinho, me dei bem na vida, estou aqui fazendo bobagem para vocês. Com 77 anos, mas com um corpinho de 76,5, certo? Cantem, por favor, mais uma vez. A vida tem tristeza, temores e aflições, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim,
por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Volta já para o lar E hoje vem a mim. Azaf, encerrando esse terceiro bloco, voltamos já já para concluir esse programa. Não sai daí não, que tá bom demais. Já já. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Tudo pela graça, continua. É o último bloco, mas tá bom demais. Este programa é para trazer mensagem, enlevo espiritual, vermos amigos, nos divertirmos, mas também experimentarmos crescimento na vida cristã, que é o mais importante. Vamos começar esse bloco exatamente com a Hélida, cantora de primeira categoria, bonita para danar também. Deus abençoe São seus você. olhos. São meus olhos. Uma honra estar aqui de novo. Não, são as lentes. Eu preciso ter a carteirinha, para já bater carteirinha aqui no programa. Vai Tudo pela ter. graça. Bem-vinda. Obrigada, doutor Heitor. Talvez a expectativa do inferno seja destruir a sua vida, mas a realidade do céu para a sua vida hoje, se você crê, é diferente, é dupla honra. Expectativa, retroceder, realidade, avançar até vencer. No final, o maior troféu será te conhecer. Muitos ficaram pelo caminho e se curvaram a um inimigo invisível. Te culparam por pensar em estar sozinhos. Não entenderam teu recado, eu entendi.
não é um vento contrário, é Deus trabalhando em mim. E por mais que dura seja a minha realidade, só me aproximou de ti. A expectativa do inferno era de me ver chorando, pelos cantos murmurando, mas a realidade é, olha eu aqui adorando. A expectativa do inimigo era tirar de qualquer jeito a minha vida, por pouco e ele conseguia, mas a realidade é que Deus é Deus de livramento e um tempo novo está trazendo. Não é que eu seja melhor nem pior do que ninguém, cada um sabe de si, sabe a fé no Deus que tem. Isso é graça, isso é favor imerecido, que me alcançou e vai te alcançar também. Como diria Davi, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Não entenderam teu recado, eu entendi. Não é um vento contrário, é Deus trabalhando em mim. E por mais que dura seja a minha realidade, só me aproximou de ti. A expectativa do inferno era de te ver chorando, pelos cantos murmurando, mas a realidade é, olha você aí adorando. A expectativa do inimigo era tirar de qualquer jeito a minha vida, por pouco e ele conseguia, mas a realidade é que Deus é Deus de livramento e um tempo novo está trazendo. Não é que eu seja melhor nem pior do que ninguém, cada um sabe de si, sabe a fé no Deus que tem. Isso é graça, isso é favor imerecido, que me alcançou e vai te alcançar também. Não é que eu seja melhor nem pior do que ninguém, cada um sabe de si, sabe a fé no Deus que tem. Isso é graça, isso é favor imerecido, que me alcançou e vai te alcançar também. Recebe graça, recebe alívio, recebe força, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hélida, louvor ao Senhor, Glória louvou e está conosco hoje. E quantas outras vezes ainda estará? Deus abençoe seu Estou à disposição. Deus sua abençoe. família, seu ministério, sua igreja. Amém. Né? Vamos agora para o chamado bloco Momento de Descontração. O seu nome? Felisbino de Lima. Gilson Felisbino de Lima. Todo dia eu vejo esse nome, mas eu esqueço. Felisbino de Lima. Bonitinho. Ô, Gilson, você tem uma história grande na música, não tem? Muitos anos? Muitos anos. Muitos anos. A questão de música na minha família veio dos meus pais. Sim. Nós temos um coral na nossa casa. Eu, meus dois irmãos, com as esposas e a minha mãe. E quando meu pai era vivo também, ele fazia parte. Você cantou nesse quarteto? Estou falando do quarteto de família, não, né? Desse aqui agora. Desse aqui não. Não? Eu não cantei. Ué? Não Você é o presidente? A gente ajuda, um incentivo que a gente dá. Sempre Vocês têm uma organização? Isso, a gente trabalha registrada, bonitinho. Até porque, pastor, isso nasceu no meu coração fazer parte do grupo, porque a gente vê que a geração de quartetos, ela está se findando. Mas não no Espírito Santo, que lá tem quarteto de cada igreja, ou mais. Não no Espírito Santo, mas eu vejo que não está tendo mais quartetos sei disso. Com a idade mais baixa do que a nossa. Parece que a nossa geração é a última. Então, o meu papel dentro do quarteto, eu não canto, mas eu já cantei em outros quartetos, né? Mas é um incentivo que a gente sempre está dando, sempre dando força, incentivando os meninos. Eu também cantei em 3 quartetos. Cantei né? em 3 quartetos e ensaiei 2. Para o primeiro eu tive que estudar música para começar a ensaiar. Eu gostava tanto.
Diminuiu muito o número de quartetos do Brasil. Sim, né? diminuiu Estados Unidos bastante. tem muita coisa. Isso. Mas nessas andanças de quarteto para lá e para cá, já aconteceu alguma coisa engraçada na sua vida? Já aconteceu Dá uma pra coisa contar? que... Dá para contar. Então, já que esse quadro É pra rir mesmo, é para rapaz. rir de coisas engraçadas. Nós fomos convidados para cantar em São Paulo, numa casa de oração em São Paulo. E chegou, era um sábado e um domingo, chegou no domingo à noite, na casa muito cheia de pessoas, e o quarteto foi para frente. Mas antes disso, um componente teve que ir ao banheiro. Aí aquele velho costume, né? Ele pegou o papel higiênico e forrou a borda do vaso para poder sentar. Cuidado. Não, não sei por que isso se chama cuidado. Cuidado, não, ele estava certo, né? E aí o que aconteceu? Depois que ele saiu de lá, ele não percebeu e a parte do papel higiênico ficou agarrada, né? Nas partes. E aí quando ele foi para... Nos fundos, né? Nos fundos. E quando ele foi para frente, ele não percebeu, ele não sabia daquilo, e o pedaço de papel higiênico desceu. E lá na frente da igreja apareceu o papel. Isso marcou bastante, a gente riu muito por causa disso. E daí depois, né, a gente brincou muito a esse respeito, e isso ficou marcado. Mas existem também coisas boas que marcaram, né? Não, mas isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Mas me parece que tem uns 2 anos, nós fomos chamados para fazer um trabalho numa igreja também, e são coisas boas que marcam a vida da gente. E eu fui pregar, e na hora do apelo eu entreguei a mensagem, o pastor depois foi para frente, e o que me chamou mais a atenção, um menino de aproximadamente 8 anos, 9 anos, no apelo, ele sem o pastor insistir muito, ele saiu lá de trás do banco dele e veio até a frente. Eu achei isso uma coisa que marcou. Como que uma criança de 8 anos de idade tem uma disposição dessa, de chegar e na hora do apelo que o pastor fez, ela foi sozinha lá na frente, espontâneo. Então isso chama muita atenção da gente, que a palavra de Deus, quando ela alcança os corações, não importa a idade, né? Não. E isso marcou muito, o quarteto lembra disso, isso marcou muito, Isso é muito na nossa vida. Eu me converti com 7 anos de idade e eu lembro até hoje dos detalhes do sermão e do local. Citei já em outra ocasião aqui. São experiências muito boas. A música é uma coisa interessante. Um dia eu brinquei com a Ana Paula, nossa apóstola de plantão, né? Ela fica ali, ó, tá lá olhando para mim, né? E agora fez um sinal lá dizendo, vou te matar. Mas tudo bem, eu entendi, mas eu tolero. Que a música nasceu na África, foi aperfeiçoada nos Estados Unidos e popularizada por Elvis Presley. Isso. Mas é uma cachaça, como usar uma expressão que desagradável, é uma cachaça a música, né? Sim. Como é gostoso cantar. E eu tenho uma lembrança muito boa, que quando eu saí uma primeira ou segunda vez com um quarteto, que eu ensaiava, sabe Deus como, mas eu ensaiava. Arrumei uma namorada, rapaz. Não durou nada, mas que eu arrumei uma namorada, arrumei. O primeiro quarteto da vida. Tem uma lembrança agradável. Não lembro nem da cara dela, como é que era. Porque ali eu não tinha cara, não era feição, né? Mas eu arrumei. Foi um sucesso danado naquela época para mim, né? Pobre do interior, arrumar uma namorada por causa de um quarteto foi um negócio realmente extraordinário. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você? Os meus 2 irmãos cantavam em um quarteto. Foi convidado para cantar num quarteto na igreja presbiteriana. E lá eu encontrei uma moça. E hoje eu tenho 32 anos de casado com ela. 32 anos de casado. Bom, essa primeira eu descartei, depois encontrei uma outra moça no congresso da mocidade, estamos há 56 anos casados. Amém. Graças a Deus. Mas eu também tenho uma bobagem para contar. Na época de Força Aérea, eu servia numa seção especializada de segurança, etc. Eu era um cara privilegiado lá, bem acolhido. E um soldado, sempre tem aqueles soldados bobos, né, que quer aparecer. E tinha um que queria, porque queria lavar o carro do capitão. Mas não era boa vontade. É que ele queria pegar o carro e sair da base aérea do Galeão
para dar um passeio lá, tirar uma onda lá com uma garota, aquele negócio, eu estou de carro aqui, né? Era um Fusca, né? O cara sabia muito mal ligar o carro e sair. Mas era metido a besta, essa categoria existe, metido a besta. Ele encheu a paciência do capitão, quando falou, vai lá, lava o carro. Ele saiu, foi lá para o Cocotá, para aqueles cantos lá, chegou lá para se amostrar, deu uma ré em cima de uma árvore, quebrou a lanterna, amassou o paralama traseiro, ele certo empurrou o para-choque, ele voltou desesperado, entrou na base, colocou o carro em outro lugar lá, deu uma lavada mais ou menos, chegou na sessão, capitão, o senhor por acaso viu que tem uma batida atrás do seu carro? O capitão sabia que não tinha, olhou para ele de cima e embaixo, eu olhei para ele de baixo em cima. Digo, esse está ferrado. Não, estou indo com o carro batido. Aí o capitão foi lá, olhou, não ligou. Aí o rapaz saiu lá achando que tinha feito uma vantagem danada, né? Transferia a responsabilidade para o dono do carro. Terminado o expediente, o capitão viu isso. Então, vem cá, vamos procurar qual foi a árvore que ele bateu. Aí saímos pela Valério Galileu, que é muito grande, era muito grande, né? Rodamos lá, tudo quanto é árvore lá, limpinha, todas as árvores diziam, não foi aqui não, as próprias árvores diziam, não foi aqui não, ele passou assim, mas não foi ele não. Aí chamamos o soldado, ele se explicando de todo jeito, o capitão olhando para a cara dele, eu disse, o capitão, de brincadeira, né? Molecagem, na verdade. Naturalmente, capitão, o senhor passou aqui perto de uma árvore dessa, deu um chute na traseira do seu carro. A única explicação seria essa. Aí o soldado, é isso mesmo, pode ter sido mesmo. Pegou 8 dias de cadeia. Ainda pagou o conserto. Felicidade para você, um abraço da família. Obrigado. Parabéns por tanto tempo casado com a mesma mulher. A mesma E boa sorte. Na próxima encadernação você casa com outra. No próximo sábado aqui estaremos às 14 horas com mais um programa Tudo pela Graça. E é graça mesmo, porque a graça de Deus inundou os nossos corações e está à disposição para inundar também o seu coração. O seu coração. E, sobretudo, com a salvação, com a vida eterna. Aquilo que Cristo deu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados e só nos restou nele acreditar. Eu creio. E você? Aceita Jesus se você não é crente. Próximo sábado aqui estaremos com Tudo pela Graça. Até lá! Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.